Vamos abrir a palavra de Deus? Agora chegou. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, o segundo parágrafo deste capítulo. Com que você sonha? Não apenas quando está dormindo, mas quando está acordado. O que ocupa a sua mente? O que aquece o seu coração? Qual é o sonho da sua vida? Outro dia, Sofia, ao despertar, me disse: pai, sonhei com você. E eu perguntei: filha, onde? E ela me respondeu: no céu. Você estava no céu. Para minha alegria, ela disse: eu também estava com você no céu, pai. Naturalmente perguntei: filha, e o que estava acontecendo no céu? O que fizemos no céu? Como era o céu? E ela me disse: no céu nós brincamos, nós corremos e encontramos um lindo arco-íris. E ao final dele, um grande tesouro. E eu, pensando nos desenhos animados, disse: então era um pote com moedas de ouro, Sofia? Ela disse: claro que não, pai. O tesouro do céu era Jesus. E ele estava nos esperando ao final do arco-íris. Fiquei pensando sobre isso. De onde ela tirou essa imagem? Como é que ela relacionou um arco-íris com o céu? E como fez a ligação entre o tesouro e Cristo? Eu acredito que sua mente registrou momentos, talvez desenhos, ensinamentos. Assistindo a programas, ela viu um arco-íris e viu um tesouro, certamente. E ouvindo a palavra de Deus em casa e na igreja, ela aprendeu ou tem aprendido que o maior tesouro da vida, na terra, do céu, chama-se Jesus Cristo. Mas ela viu o céu por fotos. Ela precisou de fotos. Todos nós precisamos de fotos. Fotos terrenas, imagens da terra, que nos sugerem realidades eternas, realidades celestiais. Momentos especiais, encontros inesquecíveis, comidas deliciosas, visões de tirar o fôlego. Você já viveu alguma experiência assim, que o fez pensar no céu, que o fez viver a sensação do céu? A Bíblia está cheia de fotos e de imagens terrenas que falam do céu. O livro de Apocalipse, especialmente, nos oferece inúmeras imagens. E às vezes, nós pensamos que elas estão ali para confundir. Nós não as entendemos completamente. Parecem empecilhos, mas na verdade são incentivos. Joni Eareckson Tada, uma senhora tetraplégica, em seu grande livro O Céu, Nosso Verdadeiro Lar, ela fala sobre estas fotos, sobre estas imagens terrenas, e nos diz os símbolos que as Escrituras utilizam: palmas, ruas de ouro e mares de vidro, são apenas símbolos. Jamais satisfazem nossa curiosidade sobre o céu, nem foram utilizados com essa finalidade. Não passam de imagens da coisa real e funcionam como mapas, placas que nos indicam e nos mostram o caminho de casa. Nós todos precisamos de fotos terrenas que ilustrem o céu. O texto que vamos estudar tem uma foto assim, a foto do banquete. Um banquete vivido entre homens, mas que sugere um banquete que será vivido entre Deus e os homens. A grande pergunta do texto é: será que vamos estar lá? E como podemos participar do banquete celestial que Deus está agora mesmo preparando para nós? Lucas capítulo 14, verso 15. Queria que você me acompanhasse enquanto eu leio.
Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este domingo que o Senhor reservou para a adoração do teu santo nome. Queremos te agradecer porque temos parte nesta adoração por tua graça. O Senhor nos reuniu aqui com este propósito. Receba, Senhor, os nossos louvores em forma de canção, em forma de oferta. E agora, responda-nos com a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque não há nada melhor para se fazer num domingo à noite. Estamos aqui, Senhor, porque o nosso prazer, como cantamos, é habitar nos átrios do Senhor. Estamos aqui porque a nossa alma tem sede e fome por ouvir a tua palavra. Então te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio e, por favor, fale aos nossos corações. Nos prepara, como disse Davi no Salmo 23, um banquete, a fim de que a nossa alma se deleite e participe da alegria da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós sabemos pelo texto da última semana que Jesus está na casa de um religioso muito importante. E ele está ali para participar de um banquete. Mas não apenas para isso. Jesus está na casa do religioso também para pregar, também para ensinar. Sobre o quê? Sobre o banquete de Deus. Como é que ele faz isso? Por onde começa? E como nos leva ao banquete de Deus? Primeiro, ele ofende os religiosos presentes. Ele cura um homem no sábado. E com isso ofende aos religiosos da época que não levantavam um dedo sequer para ajudar o seu próximo no sábado. Logo depois, ao ver a correria na casa, pessoas importantes querendo ocupar os melhores lugares, Jesus ofende os convidados e lhes dá uma lição sobre humildade. E ao término desta lição, ele se volta para o anfitrião e fala sobre hospitalidade, a hospitalidade que agrada a Deus. A esta altura do texto de Lucas, ou da narrativa do capítulo 14, Jesus já ofendeu a todos os presentes naquele banquete. Ofendeu os religiosos curando um doente. Ofendeu os convidados, apontando-lhes o orgulho e a arrogância. E ofendeu o dono do banquete, dizendo para ele que ele deveria ter pensado melhor na sua lista de convidados.
O clima é tenso. As pessoas se sentem desconfortáveis. Já imaginou a cena? Você prepara uma festa, convida pessoas e um dos seus convidados o repreende publicamente. Não apenas isso, sobe ao palco, toma o microfone do cantor e começa a pregar uma mensagem nada agradável aos ouvidos dos presentes. Foi o que aconteceu. Aparentemente, Jesus acabou com a festa dos religiosos. Mas alguém aparece. Alguém querendo consertar as coisas, salvar a festa. Alguém que quer agradar a todos. Alguém aparece e diz: Senhor, tudo bem, nós entendemos a lição. E por que não falar sobre o banquete do reino celestial? Como será maravilhoso quando estivermos todos nós reunidos no banquete celestial. E Jesus diz: o banquete será maravilhoso. Mas será que todos estarão presentes? Será que vocês estarão presentes? Ele olha para o banquete humano, terreno, preparado pelos homens. E a partir dele fala sobre o banquete celestial. E sua mensagem é: não basta ser religioso. Vocês todos são religiosos. Você precisa ter certeza. Com a parábola do banquete celestial, ele desafia principalmente os religiosos a se posicionarem diante de Deus e a pensarem seriamente sobre o seu destino eterno. Não basta, queridos, ser um cristão nominal, ter o nome no hall de membros de uma igreja local, se auto-intitular batista, presbiteriano ou assembleiano. Nós precisamos estar certos. Precisamos ter convicção da nossa salvação, certeza que estaremos na glória do Pai, participando do banquete do Cordeiro. A pergunta do texto é como? Como podemos estar certos que estaremos lá? E como podemos participar desta festa, se ainda não temos certeza qual é o caminho? Com a parábola do banquete, Jesus nos oferece o caminho ao banquete celestial. E eu registrei 3 caminhos no seu boletim informativo que se encontram na segunda página. Como ter certeza que participaremos do banquete de Cristo? Primeira resposta do Senhor, primeiro caminho, primeiro conselho dele para participar do banquete de Cristo, banquete celestial: nós precisamos aceitar o convite do Evangelho. Os religiosos estão certos que estarão lá. Afinal de contas, são judeus. Frequentam a sinagoga todo sábado. Conhecem a Torá, os primeiros livros da Bíblia de cor. São mestres, são professores, são pregadores. Olhando para o banquete à sua frente, Jesus conta a estes homens uma parábola que começa assim. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou um servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. O que temos aqui no início da parábola? 2 convites. Um primeiro convite que é feito dias antes da festa, e um segundo convite que é feito na hora do banquete. Aceitar o primeiro convite na época de Jesus era se comprometer com a festa. Não ir à festa no dia marcado era um desrespeito, era uma afronta pública. Por isso havia 2 convites para que ninguém tivesse desculpa. O mensageiro ia primeiro e dizia: você está convidado a um banquete, dia tal, hora tal. E a pessoa confirmava: eu vou ao banquete. E isso era importante para a preparação do alimento. Se fosse um banquete para poucas pessoas, o dono do banquete mataria um animal pequeno.
Mas se fosse um banquete para muita gente, ele precisaria de vários animais. Ele prepara tudo. Compra a melhor bebida, mata os melhores animais e arma uma grande festa. No dia da festa, ele envia um segundo convite. E o convite anunciava: a festa está pronta, venham e gozem da festa, participem da festa, sejam abençoados pela festa. Com este início e com a parábola como um todo, Jesus está desafiando os religiosos de Israel. Eles receberam um primeiro convite ao longo de todo o Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento era o primeiro convite, com suas promessas messiânicas que apontavam para Cristo. O Antigo Testamento convidava o povo de Israel para o grande banquete do Salvador. Agora Jesus é o próprio servo, enviado por Deus para fazer o segundo convite. Ele está em Israel, caminhando por suas ruas e dizendo aos judeus: o banquete está pronto, a hora chegou, tudo está pronto, venham e participem do banquete. E você pensa, todos deixaram seus afazeres e correram para o banquete. Todos deixaram o que estavam fazendo e prontamente atenderam ao convite, ao segundo convite? Não. A esta altura, a parábola toma um rumo diferente. Porque Jesus diz que eles, os convidados, um por um, apresentaram desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Ele não está dizendo: eu vou comprar uma propriedade, eu estou no meio de uma negociação e por isso não posso abandonar a terra. Ele está dizendo: eu já comprei a terra e eu preciso ir vê-la. Ele já viu a terra. Especialmente em Israel, ninguém compraria uma terra sem vê-la. Ele conhecia tudo acerca daquela terra. Mas o que ele está dizendo, na verdade, é que o seu coração está dominado por esta terra, controlado por esta terra. Ela é tão importante para o seu coração que ele abandona o banquete do seu amigo. Ele prefere namorar com sua terra. O segundo diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Se o primeiro está preocupado com a propriedade e o segundo está preocupado com os animais que aram a terra, que preparam a terra, outra vez, ele já comprou os animais. Ele está dizendo: vou experimentá-las. Na verdade, ele já experimentou. Ninguém compraria os bois sem antes experimentá-los. O que ele está dizendo é: eu não posso ficar um dia sequer sem ter lucro. Eu não posso esperar até amanhã. A minha nova aquisição precisa gerar lucros hoje. Pensando nos lucros, ele abandona o banquete do seu amigo. Um terceiro convidado diz: acabo de me casar, por isso não posso ir ao banquete. O primeiro está preocupado com a terra, o segundo está preocupado com os bois e o terceiro diz: eu acabo de me casar. Ele não está dizendo: estou numa festa de casamento. Na cultura judaica, 2 festas jamais aconteceriam no mesmo dia. O que ele está dizendo é: eu sou recém-casado. Não sei se a preocupação dele era: se deixar a esposa aqui, quando voltar ela não vai estar mais em casa. Não sei se ele está dizendo: não posso ir à festa com ela porque ela não sabe dançar. Não sei se ele está dizendo: não posso ir ao banquete do meu amigo porque o meu coração está completamente apaixonado por ela e eu não posso passar 1 minuto sequer longe dela. O fato é que um homem troca o banquete do seu amigo por uma propriedade, o outro troca por dinheiro e o terceiro o troca por uma pessoa importante. E com isso, abandonam o banquete. E Jesus diz aos religiosos: nem todos estarão presentes.
somente os que aceitarem o convite do Evangelho estarão presentes no dia do grande banquete. A pergunta é: você já aceitou o convite do Evangelho? Você já respondeu ao convite do Evangelho? Você sabia que Deus está preparando agora mesmo um banquete celestial para você? Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele teve esta sensação. Logo depois de caminhar pelo vale da sombra da morte, ele diz: o Senhor me preparou um banquete à vista dos meus inimigos. Profetizando sobre o futuro, Isaías, no capítulo 25 ou 26, ele diz que o Senhor dos exércitos reunirá todos os povos da terra para oferecer-lhes um banquete. E neste banquete haverá vinho velho de boa qualidade, diz o profeta, e carnes suculentas. O servo da nossa parábola diz: o banquete que Davi viu de longe e o banquete que Isaías profetizou está pronto. O servo de Deus, Jesus Cristo, diz aos religiosos de Israel: tudo está pronto. Venham para o banquete. Você sabe o que isso significa? Praticamente. O que significa dizer que o banquete de Deus está pronto para você? Isso significa dizer, queridos, que não precisamos fazer nada a não ser responder ao convite do Evangelho. Pecamos contra Deus. Demos as costas para Deus. Fomos expulsos do jardim da amizade e do banquete da comunhão. Vivemos no nosso mundo e fazendo o que queremos. Nos colocamos do lado de fora do reino de Deus. As portas estão fechadas e não há nada que você possa fazer. No entanto, Jesus fez por você algo. Ele deixou o seu reino glorioso nos céus. Habitou esta terra manchada por nossos pecados. Tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E em vez de nos dar ira, Ele nos deu perdão. Em vez de nos oferecer condenação, o que merecíamos, Ele nos ofereceu aceitação. Há um banquete de alegria pronto para todo o pecador que ouve e responde ao convite do Evangelho. Que o Senhor esteja fazendo isso nos nossos corações hoje. Que você e eu possamos dizer sim ao convite do Evangelho. Amém, queridos? Mas nem todos aceitam este convite. Por que não? Porque algumas pessoas escutam o Evangelho e não respondem positivamente. Porque algumas pessoas da sua família nunca responderam à sua pregação. Porque alguns colegas de trabalho nunca desejaram participar do banquete de Deus. O que será que acontece? Eles estão muito ocupados com outros banquetes. Seus próprios banquetes. Sua vida, seu trabalho, sua família, seus sonhos, suas ambições. Como os convidados da nossa parábola, muitas pessoas transformam boas dádivas de Deus em terríveis deuses, que se tornam empecilhos e armadilhas para seus corações. Os dois primeiros convidados estão prostrados diante do dinheiro. Não conseguem passar um dia sequer longe daquilo que lhe dá lucro. Estão absortos com a terra. Estão centrados no lucro. Tão centrados, tão absortos, tão concentrados, que não entram no banquete de Deus. Estão ao lado do banquete,
foram convidados pelo dono do banquete, mas não querem entrar. Fizeram de pessoas deuses. Fizeram da riqueza um Deus. Fizeram de posses um Deus. Qual é o problema, queridos? Na verdade, são vários. Um deles é que os falsos deuses nunca cumprem o que prometem. Mais cedo ou mais tarde as pessoas decepcionam. Mais cedo ou mais tarde a riqueza se vai. Mais cedo ou mais tarde o corpo deixa de ser o que nós gostaríamos que ele fosse. E nós nos frustramos com os banquetes da vida. Talvez você esteja exatamente assim. Talvez você tenha feito de alguém um Deus. Do seu trabalho um Deus. De uma conquista pessoal um Deus. Talvez o seu coração esteja inclinado, prostrado, em adoração a coisas desta vida. Mas cedo ou mais tarde você se frustrará. Quem sabe já está frustrado hoje. Triste, porque alguém o decepcionou. Porque as coisas mudaram. Porque a vida já não é a mesma. Aceite o convite do Evangelho. Deixe as dádivas de Deus por um tempo de lado e volte o seu coração para o grande doador que deu o seu Filho amado Jesus Cristo para a nossa salvação. Fite os seus olhos nele, veja o seu amor, o seu coração, veja a sua compaixão e tenha nele tudo o que você mais precisa hoje e sempre. As pessoas vão mudar com você. Ele jamais mudará. A vida oscilará. Ora te oferecerá facilidades e ora te oferecerá dificuldades e sofrimentos, mas em meio a tudo isto, Ele será o teu melhor amigo e estará presente ao seu lado todos os dias da sua vida. Então não rejeite o convite do Evangelho. Há um banquete de alegria armado para você, que não precisa esperar a eternidade. Pode começar agora, hoje, no seu coração. Amém, queridos? Um segundo caminho que Jesus nos oferece para a participação do banquete de Deus é o seguinte: nós precisamos, para participar do banquete de Cristo, nós precisamos reconhecer a graça do Evangelho. Os convidados não aceitam o convite, o segundo convite. Insultam, ofendem o hospedeiro publicamente. Seu valor é diminuído, a sua reputação é questionada. E é natural que ele responda com ira. O seu servo vem e diz: as pessoas não estão respondendo positivamente, não querem estar no teu banquete. E o texto nos diz que ele se irou, mas não respondeu com vingança. Ele ficou irado porque era natural. Preparou uma grande festa, incomparavelmente melhor do que terra, do que gente, do que dinheiro. Mas as pessoas negligenciaram o seu convite e ele fica irado com essa postura. Mas ao invés de responder com vingança, ele responde com graça. Ele diz ao seu servo: faça o seguinte, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Os convidados importantes não vêm. E talvez estejam pensando que a festa será cancelada. Não, a festa precisa acontecer. Faça o seguinte: vá chamar os que não podem pagar, exatamente como ele nos ensinou na última semana. Vá convidar os que não podem me retribuir com uma festa. Vá chamar os rejeitados pelos religiosos.
Quem são eles? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos da cidade. Eles são parte da comunidade de Israel, mas não vivem a vida comunitária de Israel. Eles não são lembrados em banquetes. Eles não são convidados para as grandes festas do seu povo. Eles vivem às margens da sociedade. Eles são os proscritos de Israel. Eles são os rejeitados e abandonados, estão no meio do povo de Deus, mas se tornaram invisíveis. Porque são pobres. Porque são aleijados. Porque são cegos. São mancos. Os religiosos olhavam de cima para baixo para essas pessoas. E diziam que no banquete do reino dos céus, eles não teriam lugar. Na verdade, na vida já foram excluídos. Deus deve estar punindo esta classe, porque ela é terrível. Jesus diz aos religiosos: vocês se acham melhores e olham para eles como os piores desta terra. Fiquem sabendo de uma notícia evangélica. Eles, os rejeitados da sociedade, estarão no banquete celestial, e vocês, os certinhos e religiosos, ficarão do lado de fora. Os religiosos não precisam da graça do Senhor. Eles se acham capazes, tão capazes, que podem dizer ao dono do banquete: cancele o banquete, não queremos hoje. Quando entendermos que é a melhor hora, chegaremos. Os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos dizem: nós nunca imaginaríamos uma coisa dessas. Ser convidado para o banquete celestial. Nós não temos como pagar, não temos como retribuir. Por que eles estão lá então? Pura graça do hospedeiro. Diferente dos religiosos, eles reconhecem a graça de Deus. Eles se maravilham com a notícia do Evangelho, de que Deus os aceita em Cristo, mesmo sendo quem são. E por isso, tomam o seu lugar para participar da alegria eterna com o Senhor. Você reconhece a graça de Deus? Não estou perguntando se você entende intelectualmente o que significa graça. Mas você enxerga o valor da graça, a necessidade da graça. Você já foi alvo da graça. Como é que você responde à graça do Evangelho? Se tem alguém que ilustra a graça do Senhor nas Escrituras, este alguém se chama Mefibosete. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, seu nome é estranho. E ele aparece muito pouco nas Escrituras. Mas ele vive, na mesma época, duas grandes tragédias em sua vida. Ele é filho de Jonatas e neto do rei Saul. E quando tinha 5 anos de idade, recebeu a notícia de que seu avô e seu pai morreram em batalha no mesmo dia. Isso já seria terrível para uma criança, mas significava muito mais. Isso significava que num dia ele deixou de ser família real e que agora precisava se esconder, porque o próximo rei vai aniquilar todos os da família que o antecedeu. A sua cuidadora fica tão desesperada que quando recebe a notícia e o carrega no colo, sofre uma queda, e ele também. E com a queda, o menino fica aleijado de ambos os pés. Porque não é mais família real. E porque ficou aleijado, ele precisa viver longe da cidade. Ele precisa se esconder da nova família real. E ele precisa sair do meio do povo, porque ele não é perfeito aos olhos dos homens. Ele não combina com a pompa da cidade. Ele vai para um lugar chamado Lodebar,
e vive em alguma caverna escondido por muitos anos. Mas um dia, uma carta passa por baixo da porta e quando ele abre, um convite do palácio. Um convite do rei Davi. Ele olha para aquilo e diz, só pode ser brincadeira. Ou é uma piada ou ele quer me matar. Não vai. 3 dias depois chega um soldado real. Bate a porta e diz, Mefibosete, é você? Sim, sou eu. O rei manda chamá-lo. E ele tem um banquete pronto para você. Ele não tem opção, os soldados estão à porta. Ele pega sua mala e segue os soldados. Quando ele chega à presença de Davi, recebe 2 grandes notícias. O capítulo 9 do 2º livro de Samuel nos conta que Davi, quando viu Mefibosete, disse, Mefibosete, eu vou te restituir todas as terras do teu avô Saul. Ou seja, ele vai se tornar uma família real outra vez. E você se assentará comigo à mesa todos os dias da sua vida. Você é da família do homem que me perseguiu. Você é da família do homem que quis a minha morte. Mas ao mesmo tempo você é filho do meu amigo. Você vai viver no palácio como se fosse meu filho. Isso é graça, irmãos. Isso é muita graça. Já imaginou um jantar no palácio de Davi? Todos os seus filhos reunidos? E Mefibosete no meio deles? Charles Swindoll, em seu livro, Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos aguça a imaginação, quando ele nos sugere um cenário, comentando o texto. Ele diz, a refeição está pronta. E o sino toca. Os membros da família e seus convidados vão chegando. Aminon, inteligente e espirituoso, é o primeiro a sentar-se. Depois vem Joabe, um dos convidados, musculoso, viril, atraente, com a pele bronzeada pelo sol, andando alto e ereto, como um bom soldado de Israel. A seguir chega Absalão. Como ele é belo! Desde o alto da cabeça até a sola dos pés não há um defeito sequer. Vemos então Tamar, a linda e terna filha de Davi. Por último, poderíamos acrescentar Salomão. Ele ficou no escritório o dia inteiro, mas finalmente deixa o trabalho e comparece à mesa. Ouve-se então um ruído surdo, e aqui vem Mefibosete, apoiado em suas muletas. Ele sorri e se junta humildemente aos outros, ao tomar seu lugar à mesa como um dos filhos do rei. E o que acontece a seguir é maravilhoso. A toalha que cobre os pés dos outros, cobre também os seus pés aleijados, pois ela é a toalha da graça de Deus. Eu sei que gostamos de Davi, especialmente do Salmo 23, da vitória contra Golias, dos seus muitos cânticos, mas em alguns textos não podemos nos comparar a Davi. Este texto, por exemplo, de 2 Samuel 9, nos sugere Mefibosete. Não sei se você consegue se relacionar com ele, mas somos mais parecidos com ele do que com Davi. Fugimos de Deus, nos tornamos inimigos do Senhor, criamos o nosso próprio mundo, vivemos os nossos próprios sonhos. E o resultado nós todos sabemos: acidentes, pecados, ruptura de relacionamentos, culpa, medo, traição e tantas outras coisas. E ficamos como ele, em algum lugar escondido, preso aos nossos próprios pecados, sem conseguir a liberdade. E imaginamos, ninguém jamais se lembrará de nós. Cristo vem ao mundo, sobe naquele maldito madeiro e diz para você: estou fazendo um grande banquete e você é meu convidado de honra. Você diz: Senhor, mas eu sou aleijado. De fato, somos
aleijados espiritualmente, temos deformações, especialmente no nosso coração, muito piores do que qualquer coisa física. Não nos sentimos adequados na presença de Deus, não combinamos com a santidade, com a glória e com a beleza do Senhor. Ainda assim, na cruz do Calvário, o Senhor nos diz: não tem problema. Eu resolvi este problema. Com as vestes santas do Senhor, Ele nos cobriu diante dos olhos do Pai. De maneira que, quando Deus olha para você, se você está em Cristo, o que Ele vê é Cristo e o seu resplendor. Eu não sei quantos pecados você carrega na lista. Eu sei que são muitos. Não sei como anda o seu coração hoje, quão culpado, distante e amedrontado pela condenação do pecado. Mas eu sei que este Deus das Escrituras é gracioso. E Ele recebe você, sem que você o mereça, pelo que Ele fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Para receber o Evangelho, irmãos, nós precisamos nos enxergar pecadores. É o que Jesus está dizendo aos religiosos: vocês pensam que podem agradar a Deus e ocupar o lugar na mesa do Senhor? Vocês não podem. Esta é a grande notícia do Evangelho. Ele fez por vocês o que vocês não podem fazer. E como é que respondemos à graça do Evangelho? Se sabemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, qual é a resposta apropriada? Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 ainda, na sua saudação, Paulo diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, que a si mesmo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era, segundo a vontade do Pai, a quem seja glória para sempre. Sabe qual é a sugestão de Paulo? Se você entende o Evangelho, se você entende a graça do Evangelho, se você sabe que era um pecador condenado e que Cristo salvou na cruz do Calvário, louve a Deus. Ele não nos convida apenas para um banquete, irmãos. Ele nos convida para a família de Deus. Quando vamos a Cristo, quando respondemos ao seu convite, Ele não nos diz: sente-se uma vez comigo para um almoço. Ele diz: sente-se todos os dias, sente-se para sempre comigo. Ele não diz: torne-se um visitante comum entre os meus servos. Ele diz: torne-se meu filho. Eu quero adotar você, quero dar a você o meu nome e quero colocá-lo na minha família hoje. E isso será para sempre. Responda à graça do Evangelho e desfrute da casa do seu Pai. Terceiro e último caminho que o Senhor nos oferece ao banquete celestial. Para participar do banquete de Cristo, nós precisamos ouvir os pregadores do Evangelho. O servo volta ao seu Senhor e diz: eu trouxe os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, e eles ocuparam os lugares, mas ainda há espaço. E o dono do banquete, em vez de iniciar a festa com apenas alguns, ele diz: não, faça um outro movimento. Você já trouxe todos os de dentro, agora vá aos de fora. Vá aos valados e aos caminhos e traga pessoas para o meu banquete. Na verdade, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Não tenha dúvida, o céu estará tomado por cristãos de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as épocas.
estará cheio de pecadores salvos por Jesus Cristo. O servo volta e diz: ainda há lugar, e o Senhor oferece mais graça. Já chamou-os da cidade, agora vá chamar os estrangeiros. Saia dos limites da cidade, vá aos caminhos, vá às estradas, vá aos valados e chame os estrangeiros para o meu banquete. Isso é extraordinário, irmãos. Os judeus se achavam os melhores, os únicos salvos, os melhores religiosos da época. Jesus diz: não, o evangelho não pode ficar dentro da cidade de Jerusalém. Saia da cidade, meu servo, e vá convidar os que estão fora, exatamente como prometido pelo Antigo Testamento, exatamente como Isaías viu, um banquete com todos os povos da terra. A diferença: a igreja sempre esteve em missão. Os judeus não entenderam bem e a igreja também não. A igreja do Antigo Testamento, Israel, deveria ser uma luz para as nações. Sua missão era centrípeta. Ela deveria chamar as pessoas para dentro. Ela não recebeu a ordem de ir aos povos, comunicar o evangelho, mas ela recebeu a ordem de ser uma luz entre as nações. Davi canta muitos salmos assim, convidando os povos da terra para a adoração. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, a missão da igreja, o novo Israel, se torna centrífuga. Ela é empurrada para fora. E é o que Jesus está dizendo aqui: não espere os estrangeiros, saia dos muros de Jerusalém, vá aos estrangeiros e convide-os para o banquete celestial. Se os proscritos de Israel estavam admirados, o que dizer dos estrangeiros que nem sequer conheciam o Deus de Israel? Como é a história? Ele está me chamando para um banquete, mas eu não o conheço. E a ideia aqui é que sejam os piores da sociedade. Não podem nem sequer entrar na cidade. Estão sob suspeita. São pecadores declarados. Não se preocupam com Deus. Não leem a Bíblia. Não vão à igreja. Não são de Israel. São os piores. E Jesus diz: vá até eles. Obrigue-os a entrar. Não. Isso não tem nada a ver com o que a igreja fez na Idade Média. Isso não tem a ver com a Inquisição. Isso não é obrigue-os com a força da espada, da arma, do braço. Esse obrigue tem a ver com convencimento. Fale a eles que isso é verdade mesmo. Eles são os piores pecadores da terra, mas eu os quero no meu banquete. Mas como já sabemos, nem todos entram. Por isso que Jesus termina sua parábola, se volta para os religiosos e conclui: e digo-lhes, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Perceba uma coisa: Jesus não os forçou para fora. Jesus não os expulsou para fora do banquete. Eles escolheram não entrar. Eles escolheram ficar do lado de fora. Ouviram o maior pregador do Evangelho, o próprio Evangelho encarnado, mas rejeitaram sua pregação, rejeitaram sua mensagem. Deram as costas a Jesus e resolveram brincar de religião com seus próprios banquetes. Será que nós ouvimos os pregadores que Deus envia? Será que o nosso coração responde aos mensageiros de Deus que carregam uma palavra de salvação? Quem é que prega para você? Seu filho? Seu pai, seu cônjuge, seu irmão, um pastor?
Quem é o pregador que Deus colocou na sua vida para chamá-lo constantemente para o banquete de Deus? E por que você resiste tanto? Qual é o problema? Não se sente digno? Não se sente adequado? Não se sente perfeito? Não se sente suficientemente bom para estar no meio do povo de Deus? Não se sente religioso demais? Não sabe a oração do Pai Nosso de cor? Não segue todas as regras? Qual é o problema? Meu querido, ninguém jamais será adequado para a presença de Deus. Não há um justo sequer neste mundo que mereça a presença de Deus. Essa é a grande razão da morte de Cristo. Porque não podemos entrar. Ele saiu, morreu no nosso lugar para nos levar à presença de Deus. O problema não é ser um pecador. Todos são. Até os mais certinhos da religião. E talvez até mais do que os piores pecadores que estão fora da religião. O problema é não responder ao Evangelho. Ele não espera que você mude. O Evangelho é tão maravilhoso que ele, quando alcança o nosso coração, muda a nossa vida. Ele não fica torcendo. Eu espero que fulano dê certo. Eu espero que fulano acerte. Eu espero que Beltrano consiga. Não! Quando ele alcança o nosso coração, ele alcança como somos. E se é que nos transformamos em algo melhor, a transformação vem dele, para a glória do seu nome. Não deixe para amanhã. Responda ao Evangelho hoje e comece a participar de um banquete de satisfação e alegria que vai durar para a vida eterna. Mas há uma outra aplicação aqui nesta última parte do texto. E ela é missionária. Quando somos alcançados pelo Evangelho, somos alcançados por pregadores do Evangelho. Pessoas nos pregam o Evangelho. E nós nos sentamos à mesa do banquete. Mas quando nos sentamos à mesa com o Senhor, nós nos tornamos pregadores do Evangelho. Fomos alcançados pelo Evangelho pregado por alguns. Mas quando este Evangelho alcança o nosso coração, surge um desejo. Convidar outros para o banquete celestial. O servo de Deus deixou a glória eterna. Assumiu o nosso lugar, cumpriu a sua missão, nos deu salvação. Com ela, nos deu uma missão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Nas palavras da parábola, saiam e convidem os pecadores para um grande banquete. Os cristãos fingem não saber disso, mas esta é a nossa missão. Não é ter mais propriedade, não é ter mais dinheiro, não era alcançar os sonhos do nosso coração, não é viver apenas para nós mesmos. A grande missão da igreja, a grande missão dos cristãos, é convidar pessoas para um banquete que supera em tudo qualquer riqueza e qualquer experiência terrena. Você tem feito isso? Você tem investido o seu tempo? Os dons e talentos que Deus deu a você? Os recursos que Ele mesmo doou a você? Nesta causa, convidar pessoas para o grande banquete. Seus filhos escutam da sua boca a pregação do Evangelho. Seu cônjuge escuta do seu coração o Evangelho de Jesus Cristo.
Os seus funcionários, os seus colegas de trabalho já ouviram de você. E Deus está preparando um banquete para eles também. Por que será que não cumprimos esta missão tantas vezes, irmãos? Entramos e saímos pelo trabalho, sequer sabem que somos cristãos às vezes. Pessoas estão indo para o inferno ao seu lado, sorrindo, sorrindo, sorrindo. E você está sorrindo, sem dizer para elas que há algo eternamente melhor sendo preparado por Deus. Quer fazer missão? Quer cumprir a sua missão? Quer doar mais para missões? Quer falar mais do Evangelho? Quer ter mais fidelidade e compromisso com a sua casa na pregação e no ensino da palavra? Comece pela oração. Senhor, me ajuda a cumprir tua missão. Martin Lloyd Jones, grande pregador do século passado, talvez o melhor, falando sobre o avivamento do país de Gales no início do século passado, conta que certo pregador foi à sua igreja, uma pequena capela, pregar numa conferência avivalista. E deu a hora do culto, as pessoas tomaram seus lugares e o pregador não chegava. Então o pastor enviou um jovem à casa onde ele estava hospedado para chamá-lo. E o garoto foi. Tinha liberdade, conhecia as pessoas da casa, entrou pela casa. E foi ao quarto onde estava o pregador e antes que pudesse bater a porta, ouviu uma conversa. Ele estava conversando com alguém e a conversa parecia ser séria. Ele voltou à igreja e disse: pastor, o pregador está numa conversa séria. Eu não consegui interromper. Menino, volte lá, o culto já começou, ele precisa estar aqui. Ele é o pregador da noite. E o menino voltou. E antes que pudesse bater a porta, outra vez ouviu uma conversa e agora ela era fervorosa. Ele voltou ao pastor e disse: eu não consigo. Ele está conversando com alguém. E o pastor disse: o que você ouviu? O que ele estava dizendo para este alguém? E o menino respondeu: eu só entendi uma frase. Ele dizia: eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. E o pastor disse: vamos esperá-lo, pois quando ele subir, o Espírito de Deus estará com ele. Eu não conheço os seus dons, todos eles, e não conheço os seus temores e receios, eu conheço os meus. Mas se você é um cristão genuíno, haverá desejo no seu coração pela propagação do Evangelho. Não estou dizendo que todos estarão por trás de um púlpito, não estou dizendo que todos farão missões da mesma forma. Mas se um dia o Evangelho da graça alcançou o seu coração, uma das coisas mais naturais que pode lhe acontecer é o desejo de ofertar a mesma graça aos outros que tanto precisam dela. Dobre o seu coração diante dele e peça-lhe dons e capacitação. Jesus subiu aos céus, mas antes ele nos disse que não nos deixaria órfãos. Não foi isso? Nós amamos o Espírito Santo. Amamos a sua presença, o seu cuidado, o seu consolo. Não amamos? Mas ele não nos foi dado apenas para isso. Ele nos foi dado principalmente, irmãos, para nos preparar para a missão. Não sei se você se lembra, mas Jesus disse aos apóstolos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem aqui até que o Espírito Santo de Deus desça sobre vocês. Algumas pessoas querem experiências com o Espírito, mas são experiências pessoais, egoístas. E não leem no livro de Atos dos Apóstolos que este Espírito que desceu sobre a igreja foi o Espírito que empurrou a igreja para o mundo. Ele nos foi dado para a preparação, energização do nosso coração para missões. Com o que você sonha?
O que ocupa a sua mente, o seu coração, o que faz brilhar os seus olhos? Será que você sonha com o céu? Como fez Sofia? Ou será que você tem medo do céu? Será que o seu coração deseja a presença de Deus mais do que a presença do presidente ou da presidenta? Será que no seu coração há um anseio pela presença de Deus, uma saudade santa do Senhor? E quais são as fotos da terra que sugerem o céu para você? Encontros familiares? Uma paisagem fascinante? Um culto dominical? O que arrebata o seu coração? E o que gera em seu coração a sensação do céu? A figura que Jesus nos apresenta é o banquete. Uma mesa farta, cercada por amigos e Deus no nosso meio. As portas ainda não se fecharam. O banquete está sendo preparado. O servo de Deus foi enviado à terra para nos convidar. Você é convidado. E você pode participar. O que eu preciso fazer? Nada. Tudo já foi feito por você. A única coisa que precisa fazer é aceitar e caminhar para o banquete de Deus. Alguns, como sabemos, jamais respondem. Escutam e jamais respondem. Não seja assim. Não seja como os anões das Crônicas de Nárnia. No último livro das Crônicas de Nárnia, os anões ficam tão decepcionados com uma mentira que jamais acreditam na verdade outra vez. Um macaco e um burro vestido de leão engana a terra de Nárnia. E os anões ficam decepcionados ao ponto de nunca mais voltarem à comunhão com Aslan, Cristo. Numa determinada cena do livro, o grande leão se coloca diante deles, arma um grande banquete com tudo o que eles mais gostam. Eles comem como se estivessem comendo qualquer coisa e não conseguem enxergar o leão. O leão então se volta para as crianças e diz: vocês conseguem ver? Eles não me deixam ajudá-los. Sua prisão é apenas intelectual, mas ainda assim eles não conseguem se livrar. Foram tão ludibriados pela mentira que já não mais acreditam na verdade. Os banquetes da vida frustram, passam, não preenchem de maneira eterna ou duradoura. Mas se Jesus está chamando o seu coração, não tenha dúvidas. Seja qual for a sua situação hoje, de alegria ou de tristeza, de desespero ou de esperança, na presença do Senhor, a fartura de alegria e de satisfação eternas. Fiquemos de pé, queridos, na presença do Senhor.